Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar, eu acho que não somente na parte de literatura, mas como todo da parte da FUVEST da segunda fase, eu vou falar aqui sobre 5 erros muito comuns da parte da segunda fase da FUVEST, quando a gente tem que responder e como você pode evitar eles. Assim como eu falei, a segunda fase da FUVEST ela tem uma característica diferente que é de respostas discursivas, o famoso resposta aberta, que você tem que escrever o que você precisa ter como resposta em vez de selecionar uma das 5 opções que aparecem de letras de A até a letra E. Eu acho que essas perguntas geralmente mais ajudam os candidatos do que atrapalham. Porque o que acontece é que, se você colocou a letra B quando a resposta era a letra C, você não ganha 50% da resposta porque você estava um pouquinho perto da resposta. Você ou ganha ponto ou perde ponto quando a resposta ela tá com alternativas. Já na pergunta discursiva, você tem a possibilidade de ter meio ponto ou acertar até mesmo 80% da questão. Então isso faz com que te ajude muito mais do que te atrapalhe. Lógico que existem algumas outras coisas mais punitivas, como por exemplo, se você zerar em algum dos dias ou você zerar a redação, você é desclassificado da FUVEST. Mas é por isso que eu vou trazer para você alguns erros que estão inclusos nisso de você não precisar ter medo da segunda fase. O primeiro deles, que pode talvez te confundir, é que existe sim mais de uma resposta possível. O que vai acontecer é que, claro, há algumas situações que quando você precisa fazer uma interpretação, como é o caso que eu estou falando da parte de literatura, você tem uma interpretação que ela é mais do que possível. Então, às vezes, você vai ter como, por exemplo, de citar exemplo, de você identificar alguma coisa dentro de um texto, que há mais de uma resposta possível. O que geralmente acontece é que tem muitos alunos que querem colocar mais de um exemplo ou, se não, exagerar nas respostas. E aí o que acontece? Como existe mais de uma resposta possível, você tem que ir seguindo com o que vai postando para você. Se pediu 2 exemplos, só cita 2 exemplos. Não precisa citar 3 exemplos, porque você tem que seguir os comandos para poder você ficar mais tranquilo. Então você não precisa entregar a mais. Então a primeira coisa que eu já aconselho para você é que sim, existe sim mais de uma resposta possível. Então, caso você esteja lendo um texto e você ficou na dúvida que tenha apenas uma resposta possível, não, existe mais de uma resposta. Mas obviamente que na parte de matemática e na parte de exatas, às vezes você precisa fazer um cálculo e sim, o cálculo às vezes só tem um resultado. Mas na parte de humanas, na parte de literatura, às vezes você pode ter mais de uma resposta possível. A segunda parte é de ler todos os comandos, então que é uma coisa que muitos alunos deixam de fazer, ou senão que até mesmo fica confuso. Porque o que acontece é que a gente está muito acostumado com ter uma pergunta e aí se divide entre letra A, B e C para cada comando que você precisa responder. A FUVEST não tem esse costume, então é necessário que você preste atenção em tudo que precisa ter. Eu aconselho você a olhar e ver o que precisa estar na sua resposta. Se está pedindo para você poder citar um exemplo e explicar, então você vai citar esse exemplo, que seria o objetivo número 1, e explicar, que seria o objetivo número 2. Se está pedindo para você citar um exemplo e relacionar, então você vai citar o exemplo e fazer essa relação. O que acontece é que tem muita gente que esquece de fazer a leitura e aí ou se não ganha 80% da resposta do acerto, ou acaba mesmo passando batido porque a organização da pergunta da FUVEST não é muito comum da gente ter do que a gente está acostumado de escola. Se eu, por exemplo, faço prova para os meus alunos ou lista de exercício, eu divido por cada letra o comando que eu quero. A FUVEST não faz isso. Então, dentro de uma mesma pergunta, pode ter mais de um comando para você ter que responder uma pergunta. Então preste atenção para você não perder esses pontos de graça para você poder conseguir ter mais pontos na segunda fase. O terceiro seriam os polos, que é não deixar nem a pergunta muito longa, nem a resposta muito longa, nem a resposta muito curta. Esse é um erro muito comum porque, logicamente, a gente tem muita preguiça de fazer uma lista de exercício e a gente vai escrevendo rapidinho ou deixa apenas o resultado. Quando a gente vai ter na parte da FUVEST, é interessante que você escreva de forma completa. Então, se está pedindo para você citar um exemplo, seria interessante que você colocasse um exemplo que comprova essa teoria e aí você coloca o exemplo, em vez de você só colocar entre aspas e colocar a resposta. Por quê? Porque pode ser que existam também outros comandos dentro da sua resposta que você precisa colocar um pouquinho a mais de informação. Mas da mesma forma, eu acho que uma resposta muito longa é muito problemática. Por quê? Porque primeiro você está desviando do foco de você explicar uma resposta e isso pode fazer com que você perca muito tempo. Por exemplo, se eu pergunto qual é o contexto histórico do que hoje a gente vai ter de Romanceiro da Inconfidência, você explicar para mim
desde o descobrimento do Brasil até chegar na Inconfidência Mineira, eu acho que é exageradamente grande e não vai te ajudar na sua resposta. Então lembre-se que existe um meio termo entre ser curto demais e ser longo demais. Que é o que você geralmente tem que fazer é analisar o que está pedindo para você. Tá pedindo para você explicar? Então me explique. Tá pedindo para você justificar? Então justifique. Tá pedindo para você poder citar 3 exemplos? Cita 3 exemplos. O quarto que muita gente fica muito preocupada é que você não é obrigado a já ir respondendo de caneta. Eu acho que é muito interessante sim que você tenha uma certa prática de você usar caneta, mas na hora do vestibular todo mundo fica nervoso. Então o que você precisa fazer? Eu acho que é interessante você usar o lápis para aí depois você passar a caneta. Tem muita gente que fica com medo porque pode perder tempo. Só que existe tempo suficiente para você poder responder todas as questões sim dentro da FUVEST. Não são muitas questões do que você vai ter. Lógico que a redação pode tomar um certo tempo, mas eu acho que é muito interessante você colocar o lápis para você primeiro ver e ter uma noção de como está organizada a sua resposta para daí passar a caneta, porque pode ser que você fez uma confusão, você não viu um comando, então eu acho que você passar o lápis primeiro e depois escrever a caneta é muito melhor. E por fim, o que eu acho que é o mais importante de tudo, que é deixar a resposta organizada. Tem muita gente que fica querendo já responder de uma vez e não se preocupa com como que essa resposta vai ser organizada. Uma das coisas que é muito comum de muitos alunos fazerem é de copiar um trecho da pergunta e aí conseguir colocar a resposta. Que nem eu falei para você de como que a gente tem do Cite 3 exemplos. Então, você colocar 3 exemplos que poderíamos identificar são, e aí você escreve a resposta. Eu acho que é muito interessante essa forma de você organizar a resposta, porque não somente ativa uma luzinha na sua cabeça que você precisa falar sobre aquilo, mas também quando o corretor vai analisar, ele percebe que você está prestando atenção nos comandos e muito provavelmente você vai conseguir acertar a pergunta porque você está organizando ela. Então, pode pegar um trechinho da pergunta e aí você continua com a resposta, ou se não, assim como eu falei, você vai pegando o lápis, você vai organizando para que fique fácil de ler e inclusive você veja se está muito longo ou se está muito curto para você. Lembre-se que quando eu falei do muito curto, não significa que todas as suas respostas precisam ter mais de 2 linhas. Se tiver 2 linhas, é tranquilo. O que a resposta precisa ser é o suficiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui 5 erros comuns e como corrigir esses erros comuns da segunda fase da FUVEST para você poder conseguir ir tão bem tanto na parte de literatura, quanto as outras também matérias e até quem sabe na parte de exatos para poder te ajudar. Tem alguma dúvida da segunda fase da FUVEST, como só responder essas perguntas discursivas? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!